Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é um dos encontros mais importantes que nós temos aqui dentro do ADV Genius, porque nós estamos falando de clientes premium com inteligência artificial. Hoje deveria estar na agenda de todo advogado, de toda advogada, um tempo dedicado ao desenvolvimento de estratégias e à execução dessas estratégias para atração de cliente premium, né? Mas o que eu vejo na prática é que isso não acontece, né? E quando a gente fala de atração de cliente premium, é principalmente sobre você começar a refletir dentro do teu negócio jurídico que tipo de cliente você quer de fato servir, tá? E um portfólio de produtos pode estar relacionado a clientes premiums. Muitos de vocês, inclusive, gostariam de trabalhar menos, né? Ah, eu queria. Aliás, é o clássico, né? Em todas as minhas pesquisas das minhas aulas, quando a galera se inscreve, responde uma pesquisa. É o clássico. O que você gostaria? Quero ganhar mais e trabalhar menos. Mas o problema é que as pessoas adotam estratégias para ganhar mais, quando vão ganhar mais, mas certamente para trabalhar mais. E eu vejo na internet toda essa coisa de, vamos ter mais clientes, vamos ter mais clientes. Sim, isso é uma estratégia. Mas se você quer trabalhar mais e trabalhar menos e ganhar mais, você precisa ter uma outra estratégia, atração de cliente premium, né? Então, é, existe essa coisa de que advogado, a gente tem que ter agenda cheia, tem que ter muito cliente, mas e se essa agenda cheia tiver um monte de cliente que não deveria estar lá? E se essa agenda cheia é repleta de cliente que você, na verdade, não gostaria de ter? Você trabalha muito, que te exige no WhatsApp o dia inteiro, né, que negocia honorário e pede desconto e vai desconto para cá, desconto para lá. Tem uns que, inclusive, só reclamam. E no final, sabe o que que você tem pouco lucro? Porque o gasto de energia, o gasto de tempo para você dar conta de múltiplos clientes que não são premium, você poderia ter gasto essa mesma energia para captar clientes premium. Então, hoje eu vou te mostrar como qualquer advogado pode atrair clientes premium, mesmo, porque quando eu falo isso, né, vem no seu ouvido, mas tem que ter reputação, tem que ser doutor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mesmo sem fama, sem milhares de seguidores e sem depender de indicação. Vamos pensar aqui, vamos fazer aqui um contraste, ok? Vamos fazer um contraste aqui. Primeiro caso, vamos pensar aqui o advogado, vamos chamar assim, comum. Quando eu digo comum, não é no sentido pejorativo de comum, não, tá? É no sentido de que geralmente é isso que os gurus aí de internet ficam ensinando. E existe o advogado estratégico. Vamos fazer um cálculo, tá? Vamos pensar assim, o advogado comum tá com 30 clientes. Suposição, tá? Cada cliente está pagando R$ 1.000 cada. Entra aqui no meu exemplo. Muito estresse, que você tem 30 peças para fazer, 30 audiências para fazer, 30 WhatsApps para responder, 30 isso, 30 aquilo, 30 aquilo outro, né? E no final das contas você tem pouco controle. A chance de dar errado é gigante. Aí eu vejo a galera hoje, não, eu preciso de um software, eu preciso disso, daquilo. Aí vem um outro falando, não, e tá chata a internet, né? Essa nova IA agora faz isso para tu se sentir mal, que tu ainda não tem essa IA, nem sabia que ela existia. Olha, hoje você tem advogado com burnout pra caramba. Quando a gente fala de estratégico, é você trabalhar com menos clientes, vamos supor, 5 clientes, que vão te pagar, por exemplo, 6.000 cada. Tá vendo? Você tem menos estresse, inclusive menos trabalho, né? São 5 WhatsApps para responder, não 30, tá? E você tem muito controle. Aqui, geralmente, você vai ter pouca margem. Porque lembra sempre, gente, que margem não é somente custo.
direto, tá? Cafezinho custa R$ 1, isso é custo direto. A gente está falando também de custo indireto. É o seu tempo. O seu tempo tem que se pagar. E ficar respondendo a mensagem o dia inteiro. No outro dia eu vi o cara, o cliente ameaçando. Não, eu combinei te pagar agora não, só vou te pagar no final. Se ganhar. Entendeu? Então, esse contraste, eu não estou dizendo para você abandonar essa visão de advogado comum e virar o estratégico da noite para o dia, não. Mas isso é algo que eu, como seu mentor nesse encontro, e você que vai entrar no ADV Genius, é muito importante você entender, né? No final das contas, o que que o cliente premium faz? O que que o cliente premium... Aliás, eu nem vou falar de cliente premium, vou falar de crenças limitantes dos advogados quando eu falo essa ideia de cliente premium. Primeiro, precisa ser famoso. Não precisa ser famoso. Precisa ter um produto que atende uma dor ou um desejo de alguém. Aliás, tem gente que é famosa que não tem produtos que atendem a dor e desejo de ninguém, né? Precisa ter Instagram grande. Gente, eu vendo para clientes premium aqui na internet de maneira recorrente, todo santo mês, todos esses anos, desde 2020. Todo santo mês, todos esses anos, eu tive entrada de clientes premium novos, com Instagram pequeno, com Instagram grande. O cara não tá nem aí pro teu Instagram. E vou te dizer uma coisa, às vezes, dependendo do perfil psicográfico do cliente, ele prefere um advogado low profile, com um Instagram pequeno, até mesmo Instagram privado. Por quê? Porque ele não quer que o advogado gaste tempo fazendo live. Ele prefere que o advogado gaste tempo cuidando do negócio dele. Então, isso daqui é uma crença limitante, né? E outra coisa, meu público não paga caro. É a pessoa que abre mão de pensar em produtos premium para porque ela simplesmente acredita que o público não rola, não vai acontecer, não vai se desenvolver. E o fato é que você não precisa ser blogueirinho, você não precisa ser famoso. O que o cliente premium compra não é fama, ele compra resultado. Então, como o cliente premium decide? Você já parou para pensar nisso? Você que tem, de repente, uma objeção. Ah, poxa, não sei se é para mim, né? Se eu falasse aula de petição inicial, ia ter 300 pessoas aqui. Mas só porque é cliente premium tem metade. Então, como o cliente premium decide? Primeiro, clareza. É o perfil de um cliente premium, um cliente high ticket, um cliente que está disposto a te pagar valor sem discutir, né? Que ele tenha clareza. Esse advogado entende o meu problema? Observa, ele não está preocupado exatamente se você tem Instagram grande ou pequeno. Ele entende o meu problema. Porque se ele não entende o problema, se ele não, se ele pensa que você não resolve o problema, ele simplesmente não vai nem agendar nada contigo. Por quê? Porque o tempo dele é precioso. Inclusive, muitas vezes, o tempo de um cliente premium é mais caro que o nosso tempo como advogado. Segunda coisa, a autoridade. A autoridade, muitos pensam que está relacionada a ter doutorado. Por exemplo, eu sou pós-doutor. Eu tenho mais de 80 livros publicados. Eu não me recordo de um cliente premium que tenha me contratado e ele tenha falado que me contratou porque eu sou pós-doutor, porque eu tenho carreira internacional, porque eu sou membro do não sei o quê. A autoridade aqui, geralmente para o cliente premium, ele já lidou com isso antes e resolveu. Então, o objetivo dele é saber o que que mostra a sua autoridade. É quilometragem rodada naquele tema que ele precisa de alguém para resolver. Isso quer dizer o seguinte: você, preste atenção, você que não tem
na tua visão, né, muita autoridade, talvez você esteja focando a construção de autoridade em coisas que não são relevantes para o cliente premium que você previamente mapeou, ok? Terceiro, segurança. E isso geralmente vem a reboque quando ele tem clareza e autoridade, porque as pessoas reagem positivamente àquilo que elas têm clareza e que o interlocutor dela demonstrou autoridade. Então a segurança vem muito daí, né? E aí eu confio nele para entregar aqui esse problema jurídico. Não é para pagar. Cliente premium não tem problema para pagar. O cliente premium, a questão dele é se você vai resolver, porque ele paga. Por quê? Porque a maioria dos clientes premium fabrica dinheiro, gente. São rendimentos, são dividendos, são heranças, são investimentos. Então o cara não está preocupado em te pagar. Ele está preocupado se você vai resolver. O foco é todo na sua competência e não exatamente no teu preço, né? Então, isso é essencial de você pensar esse ponto de partida. E por último, simplicidade. Toma cuidado com isso aqui, tá? Simplicidade não é, ele é uma pessoa simples, né? Olha aí, um cara simples, um cara modesto. Tem nada a ver com isso. Simplicidade quer dizer, ele me explicou sem complicar. Ele me explicou sem complicar. Eu consegui entender o que ele vai fazer. Ou seja, se você observar esses 4 itens que mais fazem com que um advogado seja contratado por um cliente premium, estão baseados, sobretudo, em comunicação, em marketing jurídico. Algo que a internet parou de discutir, né? Você não vê mais ninguém na internet discutindo marketing jurídico. Discute o quê? Agora o Claude agora faz isso. Agora o Gemini, ele faz até o cafezinho do seu escritório. Agora o Perplexity, ele escreve enquanto você dorme. Não é assim? Só para gerar engajamento. Agora, o poder do marketing, que é o que bota dinheiro no bolso, sumiu na internet. Você já reparou isso? Ninguém discute mais marketing. Cliente premium não quer um advogado ocupado, blogueiro. Ele quer um advogado que transmite controle. Ele quer um líder. A posição aqui é uma posição de liderança. Beleza, Felipe, eu entendi. Como é que eu projeto isso na cabeça do cliente premium? Vamos lá. Cara, essa aula daqui eu deveria cobrar. Quando a gente fala de percepção na cabeça do cliente premium, a gente está falando de posicionamento. Então, eu e você, para sermos contratados por cliente, nós precisamos ter um posicionamento premium. O posicionamento, ele depende de várias coisas. Então, vamos ver aqui alguns erros. Pelo menos assim, o erro fatal, tá? O erro fatal, falar com todo mundo. Então, você precisa decidir quem é o seu cliente premium. Felipe, eu trabalho com previdenciário. Meu cliente premium é 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa decidir quais são as características desse cliente, tá? Porque quem fala com todo mundo atrai cliente ruim. Agora, quem fala com alguém específico atrai cliente premium. Você vê agora um dos principais casos no Brasil, que estão dando rebuliço no Brasil. O réu está com dificuldade de achar alguém para advogar para ele para fazer delação premiada, porque os advogados que ele arrumou, todos eles não podem advogar para ele na delação, porque quem vai ser delatado são outros clientes desses advogados. Então, pensa só o seguinte: você, enquanto advogado, você tem demanda até para delação premiada. Tá vendo? E tem gente no Brasil, tem bilionário no Brasil procurando advogado por aí hoje. Tô brincando, mas é sério. Claro que eu estou usando um exemplo aqui midiático para te chamar a atenção, mas na verdade o cliente premium busca expertise, especificidade. E aí o posicionamento, né, a estrutura de posicionamento, vamos dizer assim,
ela está baseada em algumas coisas. Quem você atende? Você precisa responder isso, gente. Responde isso agora aqui ao longo da aula. Quem você atende? Quem é esse cliente premium? Qual problema você resolve? Como você resolve? E quanto cobra? Gente, essas são as perguntas mais poderosas para quem deseja atrair cliente premium. Você chegar e você ter absoluta clareza quem é essa pessoa. Vamos supor, Felipe, eu trabalho com família e sucessão. Eu tenho uma mentorada que é assim, lá de Cuiabá. Inclusive, ela é uma das maiores advogadas de Cuiabá nesse assunto. Família e sucessão, beleza. Aí, ela queria, na verdade, ter como cliente premium o pessoal de planejamento sucessório. Ou seja, patriarcas e matriarcas que têm muito dinheiro, têm muita grana e querem fazer o planejamento da sua sucessão em vida para evitar dilapidação do patrimônio, briga na família, aquelas coisas todas, né? Então, ela queria entrar mais nesse nicho. Então, ela começou o quê? Quem eu atendo? Multimilionários e bilionários que moram no Mato Grosso, que desejam fazer o planejamento sucessório para evitar brigas e desenvolverem aí uma tranquilidade que quando morrerem, tudo estará bem. Esse é o cliente premium. Qual problema você resolve? Segurança, tranquilidade, estabilidade, paz de espírito. Seu planejamento vai estar tranquilo. Você vai morrer, se for para o céu, vai para o céu e vai ficar tudo bem aqui. Vai estar tudo amarrado. Como você resolve? Aí eu tenho minhas técnicas, Felipe. Eu tenho mediação, eu tenho a questão da técnica de contratos, eu tenho o registro do contrato, eu tenho a formalização, eu tenho a segurança jurídica completa. E por último, quanto você cobra? Observe que eu coloquei de maneira proposital o quanto cobra por último, porque cobrança de honorários também é posicionamento. Se você chega e cobra R$ 1.000 para o multimilionário, o cara não vai te respeitar e não vai entender que você consegue dar conta. Por quê? Porque ele está acostumado a pagar muito para as pessoas darem conta dos problemas complexos que ele tem. E quando você vai lá e cobra a menos do que ele está acostumado, do que ele esperaria, isso significa de que o teu posicionamento de preço está errado. Preço também é posicionamento. Por exemplo, eu tenho mentorias que custam R$ 50.000. Eu tenho mentorias que custam R$ 10.000. E eu tenho mentorias que custam R$ 1.000. A minha mentoria de 50 mil, ela geralmente tem 3 a 5 entradas por ano hoje. Eu não faço nenhum marketing. 3 a 5 entradas por ano, né? É, por que as pessoas vão para a minha mentoria de 50 mil? Porque as pessoas tiveram excelentes experiências comigo em cursos e mentorias de menor valor e elas simplesmente migram para os produtos de maior valor. Elas passam a ter o quê? Um respeito pelo resultado que eu produzo e dão o próximo passo. Aí você poderia dizer, e Felipe, e como é que funciona no caso de uma pessoa que te conheceu hoje? Ela não vai sair te pagando 50 mil. Com certeza não. Porém, quando ela vê que eu tenho um produto de 50 mil, preste atenção nisso, gente, não dispersa não. Só da pessoa saber que eu tenho um produto de 50 mil, isso já me projeta diferente na cabeça dela. E aí, o que que acontece? Quando eu ofereço um produto de 10 mil, ela fala assim: ah, tá barato, eu quero. Você entendeu a lógica, gente? Preço é posicionamento. Então, isso é essencial para o desenvolvimento de vocês aqui. E onde é que a IA entra nisso? Entra em várias questões, né? E principalmente uma IA treinada para você captar clientes premium, né? A gente tem aqui o ADV Genius,
ele é focado nisso, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você já garantir o seu acesso ao ADV Genius, tá? Vou deixar o link aqui no nosso chat e você já garante agora ao vivo. Você sabe quem entra ao vivo ganha os presentes extras. E o presente que você vai ganhar hoje, ó, bicho pega. Vamos lá. A IA surgiu. Antes da IA, como é que o pessoal buscava cliente premium? Era meio que tentativa e erro. Porque o cara não sabia fazer todo esse processo decisório na mão. E aí consumia muito tempo, né? Difícil de entender o cliente premium e até mesmo difícil de criar conteúdo na internet. Então, assim, antes da IA, gente, era mais ou menos agulha no palheiro. Muito mais complicado de você conseguir cliente premium. Agora, gente, na amor, agora é muito fácil. Por quê? Preste atenção no que eu vou te falar. Você entende o cliente premium antes de sequer falar com ele. A IA te dá o resultado inteiro. Você chega aqui no DV Genius, ele te dá o resultado inteiro. Então, assim, é muito poderoso. Muito poderoso. É óbvio que a IA não substitui o advogado, né? Mas ela te permite focar em clientes premium. Porque antes, olha aqui, você tinha muito gasto de tempo, muito gasto de energia e pouco retorno financeiro. Hoje não. Hoje é diferente. Então, a primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala de IA, quais são os passos? O primeiro passo é mapear o cliente premium. Fala aqui, por favor, sobre a advocacia de vocês. Felipe, eu quero cliente premium, minha advocacia é XYZ. Fala para mim. Vamos agora achar esse cliente premium. Vou entrar aqui no ADV Genius. Inclusive, você já tem aqui o link para você garantir o ADV Genius agora ao vivo. E aí, olha só, gente, preste atenção aqui no ADV Genius. O ADV Genius é uma IA que tem diversas IAs, diversos robôs dentro dele. São mais de 50 robôs, se não me engano. São ferramentas, ó, como, por exemplo, engenheiro de prompt, que é um dos mais usados aqui, buscador jurídico, leitura assistida, assuntos aleatórios. Nós também temos aqui robôs de escrita, que a gente vai usar hoje, estagiário, que é para qualquer coisa, gerador de contratos, e a gente tem tanto em formato de chat quanto em formato de formulário. Essas IAs genéricas não tem formulário, né? Você que se vira para lembrar que tem que colocar LGPD. Gerador de peças, nós temos de três tipos, ó. Peça livre, peça de formulário detalhado, ó, você bota tudo o mais detalhado possível, e o formulário simples, né? Um meio termo entre o livre e o detalhado, sabe? Temos gerador de parecer, gente. Corretor linguista textual, às vezes você escreveu algo fora da IA também. Temos mentores digitais. O que é isso? Poxa, você está com uma causa trabalhista, mas você ainda está inseguro. Você pergunta aqui para o mentor trabalhista. Ele resolve, te tira dúvida, mostra a jurisprudência recente, fala de algum contexto, alguma coisa doutrinária. Então, ó, de várias áreas do direito, e a gente tem cada vez mais inserido outras, tá? Produtos diversos, porque a gente aqui tem advogado que é sem infoprodutor. Comunicação, a gente já falou, inclusive, que isso é bem estratégico. Tráfego, né? Anúncios, isso daí é muito importante. Relacionamento de cliente, visual law, fora as trilhas de treinamentos aqui, porque é uma IA que vem com treinamento e vem também com encontros de suporte. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear o cliente premium. Deixa eu ver aqui sobre o que é a advocacia de vocês para a gente ser mais realista aqui na aula. Vamos lá.
bancário. Show. Eu tenho duas formas de usar aqui, tá? O ADV Genius. Primeira forma, eu venho no engenheiro de prompt e peço para ele gerar um prompt completo para mim. E depois eu colo esse prompt, óbvio que eu tenho que ler e colar nos outros robôs. E a segunda forma é ir direto nos outros robôs. Eu vou usar a primeira porque a primeira ela é muito boa para quem não tem conhecimento de engenharia de prompt, que geralmente são 99% dos advogados, né? Então vamos lá. Quero que você elabore um prompt de identificação, de mapeamento de clientes premium de direito bancário na minha cidade. Vou colocar aqui Rio de Janeiro, tá? Exemplificativamente. O prompt será usado no robô estagiário do ADV Genius para que ele faça um relatório detalhado de mapeamento de cliente premium com os seguintes aspectos. Presta atenção, gente. Demográficos, psicológicos, dores, desejos. Vou colocar aqui o perfil do cliente. Objeções à contratação do advogado. Pronto. O que que eu pedi? Isso daqui é desejo, tá? Eu sei que alguns aí na internet ficam te ensinando que isso é prompt. Isso não é prompt. Pelo menos não em 2026. Em 2023, isso era prompt. Inclusive, o que muitas pessoas hoje vocês compram curso na internet, só que quando você vai ver, o cara tá usando o chat GPT 3.5, chat GPT 4o. Aí o cara fica te dizendo que isso é prompt. Não é. Não é. Isso daqui é desejo. O engenheiro de prompt, ele transforma o desejo em realidade. Isso daqui é um prompt. Ele está fazendo em Markdown, porque isso aqui é uma estratégia de programação, tá? E olha só o detalhe, tá vendo? Hoje na internet ficam te dizendo para você parar a sua vida, ao invés de captar cliente, fazer petição, essas coisas, pare sua vida para virar um engenheiro de prompt. Eu discordo. Eu acho que você tem que focar na sua vida em ganhar dinheiro, em se desenvolver profissionalmente, em ficar com a sua família, em tirar férias. Pelo menos é o que eu sugiro, né? Olha só, ele faz esse prompt completo. O que que eu vou fazer? Vou copiar o prompt. É óbvio que ao copiar eu tenho que ler, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que ver se é isso mesmo, tá? E vou aqui no estagiário, que é o meu faz tudo, né? E vou colar o meu prompt, tá? É claro que, pessoal, eu estou aqui numa simulação, ok? Mas olha só o tamanho desse prompt. Olha não só o tamanho, a qualidade do prompt. Olha a qualidade do prompt. Lembrando, só copiei e colei, tá? Você pode alterar o que quiser, tá bom? Olha isso, gente. É muito top. É muito top, tá? Então, o que que eu fiz? Ao invés de eu parar minha vida para estudar engenharia de prompt, eu simplesmente colo o meu prompt dentro do estagiário. Diferente das IAs genéricas, que saem cuspindo informação e saem alucinando, né? Eu não sei, inclusive, se você já viu, mas saiu um artigo do ChatGPT, né? Da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Quem é que viu esse artigo aqui? Saiu agora, ó, setembro, acho. Setembro de 2025. Não tem muito tempo. E está falando por que os modelos de linguagem alucinam. Por que os modelos de linguagem alucinam. E está aqui, ó. E ó, equação matemática, tá? Não é achismo, não. Não é igual o pessoal que abre vinho e escreve artigo, não.
Então, não dá para trabalhar isso com trabalhos técnicos. Uma das coisas que o artigo vai dizer é o seguinte: as pessoas não sabem engenharia de prompt. Outra coisa, elas usam IA genéricas para trabalho técnico, como é o trabalho do médico, do contador, do advogado. Terceiro, elas depositam na IA algo que ela não é capaz de entregar. E quarto, a IA, ela tende a alucinar quando ela não é treinada, o que é o caso de qualquer IA genérica, né? Então aqui ele não sai cuspindo a informação. Ele primeiro faz o quê? Ele analisa com base no treino dele, com base no prompt que eu forneci e com base em todas as estratégias que ele é treinado, inclusive de captação de clientes premium, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é aqui, ó, mapear o cliente premium, tá? E aí mapear dores, aliás, vamos na ordem, né? Demográfico, psicológico, perfil, né? Também colocar aqui o perfil aqui em cima para a gente ficar na ordem. Dores, desejos e objeções. Vocês não podem esquecer de objeção, gente. Qual é a diferença de dor para objeção, Felipe? Dor é o que eu estou sentindo. Pensa comigo, tô com a dor de cabeça danada. Aí vem minha esposa e fala assim: eu acho que você devia ir no médico. Aí eu vou ter uma objeção. Ih, vou no médico nada, toma aqui um remédio. Entendeu? A dor é a dor de cabeça. A objeção é o que me impede de dar um passo além. No caso da advocacia, é o que impede o cliente premium de dar um passo além na contratação do teu escritório. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro é o mapeamento. Segundo, uma vez mapeado, eu vou fazer uma atração qualificada do meu cliente premium. É por aqui que eu vou. É aqui que eu quero chegar. Então, pessoal, já que é esse o cliente que eu quero chegar, eu preciso atrair esse cliente. Só que observa, atração qualificada. Preste atenção no que eu vou te falar sobre atração qualificada. Eu poderia ter colocado só atração ali. Não poderia? Eu poderia chegar aí, ó. Você tem que agora atrair o cliente premium. Você precisa atrair o cliente premium. Mas eu quis colocar qualificada. Por quê? Porque quando você vai fazer estratégias de atração de clientes premium, presta atenção. Quem é que vai vir também? Quem é que vai vir? Fala para mim. Fala para mim. Quero ver aqui. Escreve aqui no chat. Vai vir o cliente não premium. Perfeito. Vai vir o cliente que não é premium. Por quê? Porque as estratégias digitais, por mais que você foque num cliente, isso também vai poder trazer outro tipo de cliente, tá? Outro tipo de cliente. Então, quando você simplesmente faz com que somente o cliente, quando você adota as estratégias de comunicação para atrair somente um cliente premium, você inevitavelmente, pessoal, vai ter impurezas, ou seja, pessoas que não são clientes premium, que não se enquadram nesse mapeamento, mas que você também vai acabar atraindo. Por isso que é qualificada. Qualificada não é no sentido de ter diploma, não. Qualificada é no sentido de você criar filtros por meio dos quais você identifique se essa pessoa pode ou não se enquadrar dentro do perfil de cliente premium que você quer captar. Vou te dar um exemplo. Tem mais ou menos um mês fui trocar de carro aqui nos Estados Unidos, né? E aí fui trocar de carro vestido de carioca. Eu não sei se alguém aqui é do Rio, mas o carioca tem um jeito de se vestir, né?
O Rio de Janeiro, você não sabe quem tem dinheiro e não tem dinheiro. Não é isso? Rio de Janeiro, ninguém sabe quem tem dinheiro. E aí, o que acontece? Eu cheguei, fui comprar meu carro vestido de carioca. Aí o cara me olha assim de cabo a rabo, né? Aí o cara. Aí comecei a olhar os carros, né? Aí gostei muito de um carro aqui, pretão, lindo. Aí falei, pô, quero esse. Só que eu tava vestido, gente, a lá Copacabana, 3 horas da tarde, suave na nave. Aí o cara começa a me qualificar, para ele não perder o tempo comigo. Ou seja, ele começa a me filtrar. Aí chegou uma hora, tô eu aqui nos Estados Unidos, né? Ele chegou uma hora e me perguntou assim, é, e aí, você está nos Estados Unidos há muito tempo? Eu falei, tô há 4 anos. Aí ele, e você vai muito no Brasil? Você notou qual é a sutileza dessa pergunta? E aí, você vai muito no Brasil? Tem uma qualificadora aí. Qual é a qualificadora? Alguém já pegou? A qualificação, gente, você não precisa perguntar para a pessoa quantos milhões ela tem na conta, não. Quando ele chega e pergunta para mim, e aí, você vai muito no Brasil? O que que ele está querendo saber? Não é se eu tenho dinheiro para passagem, não. É o quê? Ele está querendo saber se eu sou um imigrante legal ou ilegal. Porque se eu vou muito no Brasil, significa que eu posso entrar e sair livremente dos Estados Unidos. Entendeu a sutileza? Você pode criar perguntas qualificadoras indiretas dentro do ADV justamente para você entender quem é o seu cliente. Não que imigrante legal não tenha dinheiro, tem muito imigrante legal com dinheiro nos Estados Unidos. Mas o imigrante legal não tem acesso a linhas de financiamento, o carro sai mais caro, tem diversas coisas que são coisas que dificultam um pouco mais para o imigrante legal ter benefício. Eu falei, não, vou direto no Brasil e vou mesmo, né? Eu estou nos Estados Unidos legalmente, eu sou green card holder, né? Eu recebi um green card pelo fato de eu ter notoriedade jurídica e acadêmica. Então, só para você ver que às vezes é nessa sutileza. Então, você, quando for mapear o seu cliente, deixa eu voltar aqui. Você precisa entender, você precisa ter perguntas, critérios de como qualificar para você, de fato, investir energia naquilo que funciona, naquele cliente que você de fato quer atingir. Então, seus posts, seus vídeos, seu contato, seus canais de atendimento são elementos qualificadores. Pensa comigo, vou fazer um vídeo aqui para a internet. Direito bancário, né? O nosso exemplo. Você está cansado de pagar juros no cartão? E se eu te dissesse que você provavelmente está perdendo em torno de 1 a 3% de juros que são pagos indevidamente? Entra para lá, né? Se tiver mais dúvidas, entre em contato com o nosso WhatsApp. Agora, olha a diferença. Um dos maiores problemas que eu vejo em pessoas de alto poder aquisitivo é que elas têm tanto dinheiro que às vezes elas estão perdendo e não sabem nem o motivo. E existe algo comum numa pessoa que não tem muito dinheiro e quem tem muito dinheiro. Ela não quer perder dinheiro. E eu vejo isso, por exemplo, pessoas de alto poder aquisitivo que têm um cartão de crédito de 100 mil, de 1 milhão, que elas, honestamente, parece que são roubadas. Pelo menos 50 mil por mês, dependendo de quanto que é o cartão dela. 50 mil dá para fazer muita coisa. Então, se você quiser saber mais, se você se enquadra nisso, blá, 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 blá. Os dois são o mesmo problema jurídico, tá claro, pessoal? É o mesmo problema jurídico, juros abusivos de cartão de crédito. Porém, entretanto, todavia, eu estou me comunicando de maneira diferente. O meu post qualifica, o meu vídeo qualifica, o meu contato qualifica, os canais de atendimento qualificam aquela pessoa. Vamos ver aqui o nosso relatório.
né? Vamos fazer aqui, ó, mapear cliente premium e atração qualificada, né? Estão gostando da aula, galera? Vamos lá. Olha esse relatório. Rio de Janeiro apresenta um hub estratégico para o direito bancário no Brasil, impulsionar. Lembra, meu foco é Rio de Janeiro. Ele faz uma análise real de Rio de Janeiro, depois ele traz aqui um perfil. Clientes premium são com exposição a riscos jurídicos elevados. Primeiro, pessoa física. Executivo, celebridade e herdeiro com patrimônio. Mais de 10 milhões envolvidos em contencioso, fraude bancária, revisão de contrato de investimento e recuperação de crédito. Inclusive disputas. E pessoa jurídica, empresa com faturamento de mais de 500 milhões, setores como energia, logística, varejo de luxo, demandando compliance em derivativos, alienação fiduciária e recuperação judicial. Está aqui. Um mapeamento real, ok? Fundamentação jurídica. De onde que eu vou tirar a minha fundamentação? Inclusive, tem resolução do CMM, para você ver. Análise de mercado. Gente, isso é ouro. Isso é ouro. Aumento de 40% em razão revisional de contrato bancário, com foco em alienação fiduciária. Tem súmula do STJ. Tá vendo? E aí, instituições financeiras dominantes, ó. Olha a análise de mercado. Na hora da divulgação, se o cliente Itaú, Bradesco, ou até mesmo você tem alguma linha de financiamento do BNDES, e continua, gente. Desenvolvimento, olha aqui, o segmento por cliente. Primeiro, pessoa física. Olha só o mapeamento, gente. E depois, pessoa jurídica. Tá aqui, galera. Tá aqui. E ele ainda sugere meus próximos passos. Só que diferente de IAs genéricas, que vão alucinar com esses dados, aqui não tem alucinação. Aqui são dados efetivos, reais. Então, ele me ajuda no mapeamento. Agora, a atração qualificada. Faça um plano de atração qualificada destes clientes premium, organizando todas as ações, inclusive a big idea dos posts, vídeos, contato e canais de atendimento. Inclusive, crie perguntas qualificadoras indiretas para que minha equipe pergunte ao prospect para que a equipe filtre quem de fato é cliente premium potencial e quem não se enquadra. Pronto. O que que eu estou fazendo? Eu estou saindo da posição de mapeador e estou indo para a posição de atração qualificada, e é isso que ele vai fazer. E aí que a gente entra na nossa próxima fase, nosso próximo passo, que é o quê? A criação do produto jurídico. Felipe, eu aprendi na internet com os gurus que primeiro você cria o produto, depois você arruma alguém para comprar. E você está me falando que para primeiro arrumar alguém para comprar e criar o produto? Isso. Exatamente isso que eu estou te falando. A criação do produto jurídico vem depois de você planejar quem é o seu cliente premium e os seus mecanismos de atração qualificada. Ele não vem primeiro. É curioso isso. A pessoa entra na minha mentoria Advogado Premium, é uma mentoria de 10 mil reais. A pessoa entra e fala assim: Felipe, eu tenho esse produto aqui, mas não está vendendo. Aí eu chego e falo:
Tá, mas esse produto é para quem? Aí a pessoa, geralmente, o que sai da boca dela é uma resposta genérica. Ah, é para pessoas físicas. Ah, é para famílias. É muito genérico isso. Porque você concorda comigo que o cara que ganha 100 mil por mês é diferente do cara que ganha 50 milhões por mês? São dores diferentes, problemas diferentes, objeções diferentes. Então, ele não é o mesmo cliente premium. E você tem que ter um produto que atenda a dor e o desejo do cara. E para isso você tem que mapear quem é essa pessoa, né? Olha só a nossa atração. Olha a qualidade disso. Olha isso aqui, galera. Ele fez o plano completo de atração. Plano completo de atração. Ó, vamos pegar aqui. Despertar consciência. Se você já estudou marketing jurídico, né, que parou de ser ensinado na internet marketing jurídico, mas se você estudou marketing jurídico, você sabe que um elemento essencial de captação de cliente é o despertar de consciência, ele tomar consciência do problema e que ele pode resolver esse problema. Gerar visibilidade de conteúdo sóbrio, informativo, né? Inclusive respeitando o código de ética, mais uma vantagem de você usar DVDiners, né? Essas IAs genéricas, elas não respeitam o código de ética e você fica numa enrascada danada, né? Então, olha aqui, ó. Frequência, 3 posts por semana no LinkedIn, um vídeo por mês no YouTube e LinkedIn. Big Idea dos posts. O que é Big Idea? É o conceito. Insights bancários, protegendo ativos de valor. Inclusive, ele usa a palavra ativos, que é algo próprio de quem é cliente premium. Geralmente, quem não é cliente premium não usa a palavra ativo, usa palavras como bens, como dinheiro. Geralmente, a palavra ativo aparece nesse contexto premium. Posts curtos, evitar chamadas diretas, né? Então, ó, exemplo de posts. Derivativos e fiscais, lições do STJ. Financiamento estruturado de óleo e gás, compliance. Tá vendo, gente? Então, é óbvio que eu não vou ler tudo, mas você sai aqui, você não precisa hoje nem ter ideia do cliente premium. O ADV Genius cria para você, sem alucinação. E ó, ele não só cria a fase de awareness, né, de consciência, mas ele cria a fase de engajamento, a fase de qualificação, perguntas qualificadoras indiretas. Você lida com investimentos ou financiamento acima de 1 milhão anualmente, como derivativos, estudos internacionais? Você já enfrentou desafios com instituições como o BNDES ou Itaú? Sua empresa ou patrimônio pessoal requer assessoria em Open Banking? É grana demais, né? Qual o foco principal do seu negócio? É o investimento, a energia, logística? Que tipo de estratégia jurídica você busca para otimizar ativos no cenário de volatilidade? Gente, são perguntas qualificadoras. Lembrando que a gente tem duas personas, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Depois vem conversão. É lindo isso, gente. É lindo. Agora você cria o produto. Excelente. Agora vamos criar o produto jurídico que atende. E aí vou colocar um produto jurídico que atende a pessoa física e outro que atende a jurídica. Informe título do produto jurídico, objetivo, entregáveis, prazos por fases, precificação. Acima de, vou colocar aqui 50 mil, tá? E aí ele vai fazer isso. Ou seja, agora eu desenho o produto. E olha aqui que eu coloquei aqui,
Tipo, objetivo, entregáveis, prazos e fases. Tipo, objetivo, entregáveis, prazos e precificação. E tá ele aqui, ó. Dois produtos jurídicos, tá? Aí ele faz uma introdução, a fundamentação, e aí o produto um é o meu produto de pessoa física. Olha que nome legal, gente. Eu adoro os nomes da DVDinhos. Escudo Patrimonial Bancário Premium. Entendeu? Diferente de consultoria jurídica. Cara, ele se sente mais propenso, sabe? Escudo Patrimonial Bancário Premium, Programa de Proteção e Otimização de Ativos Financeiros. Olha que lindo. O objetivo, os entregar. Por isso que, cara, você assina o ADV Dinios, o ADV Dinios se paga, gente, no primeiro mês. Porque ele é a única IA no Brasil que coloca dinheiro no seu bolso. O que que você tem hoje de IA no Brasil? As IAs genéricas, com alucinação, essa porcaria que a gente sabe que é. E a gente tem as IAs do direito, mas que só fazem peça e olha lá, ainda faz mal. Olha o nível disso. Isso daqui é para você simplesmente sair desse nosso encontro, implementar e ganhar dinheiro, gente. Ele já me mapeou tudo. Ó, o prazo por fases. Tá vendo? Tudo bonitinho. Isso daqui é uma prestação de 7 meses. Eu podia ter falado para ele que ia ser recorrência, eu ganho indefinidamente. Precificação, olha aqui, gente. 85 mil. E aí aqui ele decupa, ó. 25 mil no diagnóstico, é muito top. E ó, pessoa jurídica. E aí ele já traz o nome do produto, Compliance Corporativo Avançado. E ele me faz bonitinho tudo isso. Na boa, isso é muito, muito top. É incrível, incrível, incrível o que é esse ADV Genius. Então, você vai primeiro definir o cliente premium, depois você define a atração qualificada e depois, meu querido e minha querida, você parte para o desenho do produto. É o oposto do que muitos aí na internet desenham, que você primeiro tem que fazer o produto, que é um produto que às vezes ninguém quer. E aí você tem uma bela do elefante branco que ninguém quer, que ninguém tem interesse, que não resolve dor de ninguém. Quando você poderia investir no ADV Genius e ter resultados absurdamente melhores. Tudo que eu te mostrei aqui funciona, mas tentando fazer com IA genérica não dá. Por quê? Porque a genérica é o prompt que não funciona, é um prompt genérico, é o resultado genérico, é o retrabalho, porque ela alucina muito, então ela pode te dar uma recomendação errada, insegurança. Então você não precisa de mais uma IA. Você precisa de uma IA treinada para advocacia no sentido amplo. Advocacia não é só fazer peça. Que adianta você ter uma IA para fazer peça e não está chegando cliente? Então, quando você usa o DVDinhos, ele te ajuda não só na peça, mas em todo o resto. No seu tráfego, na sua gestão, na sua captação de clientes, no seu marketing. Ele cria os posts para você. Olha que legal. Olha todos esses robôs de comunicação que nós temos. Cadê? Olha aqui. Just Creator, assistente de palestra, bio do Instagram, planejador de linhas editoriais, escritor de headlines, gerador de carrossel, script para YouTube, Reels, TikTok. Gente, é só implementar as coisas que você aprende aqui no nosso encontro, né? Então, eu quero te fazer um convite. Você que está aqui ao vivo, presta muita atenção que você tem uma vantagem competitiva agora. E você precisa prestar atenção no que eu vou te falar. Me dá mais 1 ou 2 minutos.
A DVDiners é a única IA que existe no mercado que te ajuda de fato a ser advogado. Nós não acreditamos que ser advogado é usar peça. Você precisa saber mais do que isso. Então, tem todos esses robôs aqui que a partir de agora serão seus. Ferramentas, escrita, produto, comunicação, tráfego, relacionamento, isso tudo aqui é seu. Advocacia 360 graus. A IA que bota dinheiro no seu bolso. Ainda tem visual law, mentores digitais e tem treinamento de uso. Vai lá pedir para o ChatGPT fazer um treinamento para você. Vai lá pedir para o Gemini fazer um treinamento. E não só tem treinamento de uso, mas tem encontros de suporte. Encontro de suporte, gente. Nós colocamos eu e a minha equipe à disposição para fazer encontros de suporte para te ajudar a usar IA. Eu discordo dessa ideia de que o advogado tem que parar a vida dele para ficar aprendendo engenharia de prompt. A gente te ajuda. Você vai receber robôs ilimitados, a gente vai mudar isso, tá? A gente vai colocar por crédito. Então, você agora consegue entrar como ilimitado, depois vai ser por crédito. Entra agora. Vídeos tutoriais, vai receber os treinamentos, encontro de suporte, pagamento em reais. Nossa plataforma é sediada nos Estados Unidos. Você tem a opção de pagar em real, todas as atualizações, enfim, tudo isso com uso ilimitado que vai acabar. Você vai ser bem-vindo no futuro com uso por créditos. Então, aponta agora a câmera e entra no ADV Jeans. Beleza? Você também pode entrar aqui, tá no chat. Quem tá no nosso Instagram, entra no link da bio, no ADV Jeans, tá? Você que entendeu que IA boa é IA que traz dinheiro para o bolso. E só existe uma hoje na advocacia. Seja bem-vindo ao ADV Jeans e vamos para cima. Tamo juntos, galera. Vamos nessa. Ah, não, calma aí. Tava me despedindo, tem as perguntas aqui. Foi mal. Consigo aplicar isso para direito militar? Sim. Na verdade, o ADV Genius é para qualquer área do direito, tá? Qualquer tipo de advocacia, inclusive a advocacia militar, tá bom? Então você vai aplicar a mesma lógica lá dentro, tá? Inclusive, usuários da ADV Genius não só recebem o replay dessa aula, mas recebem também um mapa mental que eu fiz aqui ao vivo, tá? Então, gente, vai para outro lado. Não dá mole, não perde essa oportunidade, tá bom? Show de bola? Fechou? Muito massa. Tamo juntos, galera. Calma aí, mais uma. Ao- Entrei, o acesso é imediato? Sim. Seja bem-vinda, Daiane. O acesso é imediato, sim. Você, quando entra, você recebe, são 3 passinhos que você tem que fazer, são bem simples esses passinhos, você faz rapidinho, e aí você já tem acesso, tá bom? Quem mais entrou aqui? Tô dentro, entrou? Tamo junto, João. Seja bem-vindo. Também. Tamo junto, Jaciara. Seja bem-vinda. Calma aí, tô calmo. Pedro pediu para eu estar calmo. Eu tô calmo, Pedro. É que eu tô entrando. Beleza. Entrou? Bota aí. Última chamada, hein? Façam como o Pedro. Show. Tá aqui. Entrei. Aí sim, Pedrão. Tamo juntos. Galera, vou partir. E principalmente, ó, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ADV Genius. A gente se encontra do outro lado. A única IA 360 graus para advocacia e coloca dinheiro no seu bolso. Valeu, galera. Tchau, tchau.